Meu computador, ele só cabe 4 GB nele, a memória dele. Então, a gente vai gravando, ele vai pedindo para reciclar. Bom, então vamos lá. A gente estava falando aqui das condições de produção desse discurso. Nós trabalhamos primeiro com a memória discursiva. A memória discursiva é tudo que se falou antes e que eu acabo reproduzindo em algum momento da minha vida, achando que foi ideia minha, quando na verdade não é ideia minha. Aquilo que eu reproduzi é um resultado do que eu li, ou do que eu vivi, ou do que eu vi, né? Então, tem relação com algum momento da minha vida, da minha socialização, que eu estou reproduzindo. Então, o sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Já dizia um professor meu, nada se cria, tudo se copia. Porque o que a gente diz, na verdade, é uma reprodução ideológica daquilo que a gente já viveu, já ouviu em algum momento da nossa vida, né? Então, o saber discursivo, que é aquilo que você vai reproduzindo ao longo da sua vida, ele vai se acumulando pela sua história. E há um interdiscurso, que são formulações feitas daquilo que você já esqueceu, mas que vai determinar o que você diz, né? E aí nós temos aí o equívoco de achar que eu penso assim, eu sou diferente da minha família, que eu sou o único que penso dessa forma. Não, você não é o único. Você se identificou com a maneira de pensar que já está no mundo. Você apenas está reproduzindo essa maneira de pensar, né? Logicamente que há aquele que pensou primeiro. Esse sim seria o criador, o inovador do discurso, mas não o criador da ideologia, porque ela já está lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a questão da genética. Quando a gente fala de genética, hoje a gente vive clonagem, né? Falamos questão aí de embriões, né? De terapias com genes. Então, a gente tem, assim, um avanço muito grande, por enquanto, na área da genética. E se a humanidade prevalecer, daqui uns 10 anos vão olhar para nós e pensar como a gente era retrógrado. Assim como eu, que não sou velha, me acho ainda assim, nova. Quando eu fazia direito, que eu usava máquina de datilografia, eu imagino como nós evoluímos hoje com o uso do computador. Bom, então vamos fazer um recorte aí. Quem foi o primeiro que descobriu esse discurso que já estava presente na vida? Foi Gregor Mendel. Ele é considerado o pai da genética. Na Idade Média, ele resolveu cruzar ervilhas amarelas com verdes e observou que desse cruzamento, a maior parte das ervilhas que nasceram eram amarelas em detrimento das verdes. E aí ele continuou com essa pesquisa e ele identificou aí o que ele chamou de gene, né? E aí ele chamou de gene dominante e o recessivo. A partir de então, houve aí um aprofundamento na área da genética. Mas, na verdade, a genética já existia de per si. O discurso genético já estava ali. A ideia de gene, ela veio com a vida. Ele só fez o quê? Ele descobriu essa ideia e colocou no papel. Então, quando a gente fala de análise do discurso que é ideológico, ou seja, tem a ver com ideia, a ideia está aí no mundo. O que a gente faz é descobrir essa ideia e colocar no papel. Mas a gente não cria uma ideia, porque ela já nasce no discurso. Pela análise do discurso, ela já está na vida. Então, por exemplo, se eu descubro aí um remédio terapêutico, por exemplo, aí, a questão do Covid. Quem descobrir a vacina, ele, na verdade, não criou uma vacina. A vacina já está aí, ele apenas descobriu o código, né? Decodificou essa ideologia, colocando aí, transmitindo num papel, vamos colocar assim, essa fórmula, mas ela está aí. Né? Então, isso que é o discurso. Então, a gente pensa, né, que aquilo que a gente formula é nosso. Não é nosso. Nós apenas, o que é nosso é a capacidade de inovar, de descobrir esse discurso que está aí na vida em si. Então, nós temos aí o interdiscurso, que são os discursos que se
incrível, né? E que muitos estão esquecidos e ainda não foram descobertos, e a gente consegue identificá-los. O esquecimento é aquele que o sujeito esquece o que foi dito, mas em algum momento ele reproduz esse discurso, e esse esquecimento desse discurso, ele pode ser de ordem de enunciação, a gente esquece como enunciou aquilo em determinado momento, e também pode ser ideológico. Por isso que nós temos a ilusão de sermos autores do que dizemos, porque a singularidade, na verdade, ela é do texto e não discursiva, porque o discurso não é nosso, repetindo, o que é nosso é o texto, aquilo que a gente está reproduzindo. Bom, e quando a gente reproduz no lugar onde a gente fala, né? Onde constitui esse discurso. Por exemplo, o meu discurso aqui com vocês como professora, eu estou usando, relembrando aí nossa última aula, a linguagem fática, né? Então, a metalinguagem, estou explicando a própria língua e eu estou usando de uma linguagem referencial, que é informando para vocês, ao mesmo tempo, quando eu estou explicando a língua, que é a metalinguagem, eu estou explicando, informando sobre essas regras, eu estou me utilizando também da linguagem referencial. E quando eu peço a atenção de vocês, cuidado com isso, eu uso também como função de linguagem a apelação, né? A linguagem apelativa. Então, todas essas formas aí de eu dizer, como eu reproduzo esse dizer, tem a ver com o lugar, a posição que eu estou tomando nesse discurso, nesse momento, que é como professora. Será que essa forma de eu dizer é a mesma quando eu sou mãe? Será que a mesma coisa que eu falo com vocês, eu estou reproduzindo com as minhas filhas? Ou será que esse discurso que eu estou falando com vocês é o mesmo quando eu estou em família, no almoço de família, conversando de alguma coisa? Então, nós temos lugar de dizer, né? Esse discurso ideológico tem a ver onde eu me constituo, onde eu estou. Por isso que é tão importante a gente repensar no nosso lugar, no nosso ambiente, porque ele influi no nosso discurso, que, por sua vez, é uma reprodução do que a gente pensa. Bom, fechando essa parte aqui do discurso, nós vamos lá para a atividade do exercício de aplicação, que é o Fórum 5. O primeiro exercício, ele diz assim: aplicando a hermenêutica, explique o efeito do sentido das seguintes frases. Eu vou explicar esse efeito do sentido, mas se vocês quiserem depois, manifestem aí. Se quiser que eu faça essa análise numa aula, eu posso estar fazendo e gravando, tá? Porque aqui é difícil a gente estar explicando no quadro. Mas aquilo que vocês quiserem que explique no quadro, eu faço uma aula, videoaula e gravo. Como eu fiz hoje da crase, que é o que eu consegui terminar agora. Bom, então vamos lá. Aplicando a hermenêutica, explica o efeito do sentido das seguintes frases. No vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. O que me ajuda na interpretação, que eu tenho reiterado isso com vocês, é identificar aqui os sujeitos da oração. Então, é importante saber a sintaxe, porque ela já vai me ajudar. Essa frase aqui está numa hipérbato, que ela está invertida, numa ordem invertida. Não confunda hipérbato com hipérbole. Hipérbole é o exagero, né? Morreu de tanto rir. O hipérbato é a inversão da ordem das frases aqui, dos termos da oração. Então, o que interessa saber? Nós temos aqui um período composto. Primeira oração seria, no vasto campo da responsabilidade civil, o que interessa saber é. Segunda oração, identificar aquela conduta que reflete na obrigação de indenizar. Aliás, o que interessa saber é primeira oração, verbo. Interessa saber é. Segunda oração, identificar aquela conduta. Terceira oração, que reflete na obrigação de indenizar. A oração principal aqui é o que interessa saber é. O que interessa saber é isso. O que interessa saber é identificar
é identificar aquela conduta. Esse identificar aquela conduta é o sujeito. Vou colocar na ordem direta para vocês pensarem nisso. Identificar aquela conduta é o que interessa saber. Então, do que eu estou falando? De identificar aquela conduta. Eu estou falando dela. O que tem? É o que interessa saber. O é um verbo de ligação. Como é um verbo de ligação, ele liga sujeito ao predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui, identificar aquela conduta como sujeito, é verbo de ligação. O que interessa saber é o predicativo do sujeito. Mesmo porque o predicativo do sujeito, ele se reporta a um estado ou uma qualidade do sujeito, que é, de fato, um estado. Interessar saber, né? Bom, o que é que reflete na obrigação de indenizar? O que reflete na obrigação de indenizar? É a conduta. Então, ele está explicando a conduta. Aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ele está falando da conduta. Ele funciona como adjetivo. E no vasto campo da responsabilidade civil, é o lugar dele. Então, é o adjunto adverbial de lugar. Então, se a gente for colocar na ordem direta, seria identificar aquela conduta é o que interessa. Não, identificar aquela conduta que reflete a obrigação de indenizar, porque eu estou falando da conduta, é o que interessa saber no vasto campo da responsabilidade civil. Bom, a grosso modo, a ordem, o nome da coisa aqui, dos termos da oração, é o que caracteriza a interpretação. Então, nessa interpretação, identificar aquela conduta que reflete a obrigação de indenizar é o sujeito. E o predicativo do sujeito, a qualidade é o que interessa saber. Agora, na segunda oração, nós temos, no campo da responsabilidade civil, interessa identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. O que interessa identificar? Aqui tem um problema. A conduta que determina a obrigação de indenizar interessa identificar o quê? Porque quem identifica alguma coisa. A conduta, o que interessa? A conduta de interessa o quê? Identificar. Ele fica sem sentido se você colocar assim, ó, a conduta que determina a obrigação de indenizar interessa identificar. Falta um elemento da oração. Portanto, a conduta que determina a obrigação de indenizar é o objeto direto. Então, aqui a frase ficaria: interessa o quê? Identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar. Enquanto na primeira oração o sujeito é identificar aquela conduta, vou cortar aqui, só para vocês entenderem. Na segunda oração, o sujeito é também identificar a conduta. Só que no primeiro caso, nesse segundo caso, eu tenho aqui o que a gente chama de sujeito oracional. Toda oração aqui, identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar, passa a ser o sujeito do interessa. A diferença é que no primeiro caso, o verbo principal é o é, que é o verbo de ligação. Então, ele liga um sujeito a um predicativo do sujeito. Aqui, o verbo principal é interessa, não é o é. Então, a oração principal aqui da letra B é interessa. Interessa o quê? Aliás, o que interessa? Identificar a conduta que determina. Esse é o sujeito, certo? Então, a frase ficaria: identificar a conduta que determina a obrigação de indenizar interessa no campo da responsabilidade civil. Só que o verbo aqui seria intransitivo, tá? Então, como eu mudo, eu mudo o sentido da frase. Uma coisa é ter verbo de ligação e eu ter predicativo do sujeito. Outra coisa é eu ter o verbo intransitivo. Ele não tem qualidade, ele não se associa a uma qualidade, a um estado, certo? Bom, então a hermenêutica muda. No primeira oração, me interessa saber. Na segunda oração, só me interessa. Não me interessa saber. Essa é a hermenêutica final. Na primeira, eu tenho interesse em saber alguma coisa.
Na segunda, eu só tenho interesse, independente de saber ou não essa coisa, por conta da oração principal. Bom, número 2. Ainda sobre a hermenêutica a ser aplicada, reflita sobre o texto abaixo. O estudo da linguagem não pode ser feito apartado da sociedade que a produz. Os processos que atuam na constituição da linguagem são históricos sociais e, assim, nem a sociedade é um dado, aqui o português ficou errado, depois eu corrijo, nem a sociedade é um dado, nem a linguagem um produto. A partir de tais considerações, discorra sobre a diferença de sentido das frases abaixo, considerando as palavras usadas. Então, aqui, falou o operador do direito. Será que tem o mesmo sentido de falou o profissional do direito? Não tem. Quando eu falo de operador, eu associo a ideia do operário. Quando você vai pegar lá no dicionário, o que é o operário? O operário é aquele indivíduo que trabalha muito. E não associa a ideia de contrapartida pecuniária, porque o termo operário, ele surgiu na época da Revolução Industrial e ideologicamente, em que a mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra trabalhadora, que continuou sendo uma forma de escravidão, mas uma outra modalidade. Então, quando surgiu a palavra operador, que era associada ao operário, estava aí no operário de fábrica, que era aquele indivíduo que trabalhava e mal dava para sobreviver com o que ele ganha, com o que ele ganhava na época, o que não é muito diferente hoje do brasileiro. Então, eu posso dizer que muitos trabalhadores brasileiros são operários, né? São aqueles que trabalham muito, mas não têm aí a contrapartida desse trabalho que ele exerce, financeira, que seria associada ao seu sustento, né? Bom, o profissional é aquele que trabalha, tem e ganha pelo que trabalha, ele tem a contrapartida financeira, né? Ele é reconhecido financeiramente. Então, quando eu falo operador do direito, ele está associado à ideia de operário, de quem trabalha muito. E o profissional do direito é aquele que trabalha e tem essa retribuição pelo seu trabalho, condizente com o seu trabalho. Então, você vê aí, a palavra, com o tempo, ela muda o sentido, né? Isso aí, inclusive, é chamado de diacrônico, né? Que é histórico o sentido da palavra. A questão 2, artigo 240. A mulher com casamento assume a condição de companheira, consorte, colaboradora do marido, nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Bom, esse artigo aqui é do Código Civil de 16. O parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do marido. Essa época aqui era em que, quando você interpreta esse artigo, a mulher com casamento assume a condição de companheira e compara esse artigo com a redação dada pelo Código de 2002, que diz agora, no 1565, que, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelo encargo de família, você não tem mais essa condição só da mulher de companheira, só da mulher de consorte, como era no Código 16. Qual é a diferença? Na hermenêutica, qual discurso ideológico está aqui, que é social? Lembra que eu falei que a sociedade dá o sentido ao discurso. A sociedade reconheceu, então, desde o Código 16, e isso foi gradual, né? Não é um pirlim-pim-pim que de um dia para outro isso muda, que ela deixou de ser uma sociedade patriarcal, cujo fundamento era o pátrio poder, ou seja, o poder era concentrado na mão do pai, a direção da família era do homem, né? Inclusive, quando você vai ler o Código 16, o domicílio dos filhos e da mulher era o mesmo do homem, por força do Código Civil da época. E no Código de 2002, nós temos um poder agora que não é mais patriarcal, não é mais o pátrio-poder, é o poder familiar. Não é só a mulher que assume a condição de companheira, consorte, colaboradora, mas homem e mulher, tá? Apesar dessa inovação no Código de 2002, eu creio que no direito de família nós vamos continuar inovando, né? Até por conta, olha, veja bem, de novo, o português aqui,
começando com a figura masculina. Homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, né? Você tem um reforço aí de uma ideologia em que o homem continua socialmente numa condição privilegiada em relação à mulher. Por que o legislador não colocou pelo casamento mulher e homem assumem mutuamente a condição de consortes? Até a construção do português aqui, ela tem um discurso ideológico por trás dela, ou nela, né? Nem precisa ir por trás, porque aqui é evidente, homem e mulher, né? Por que não associou mulher e homem? E assim a gente vai ver, principalmente eu escolhi o direito de família, esse exemplo aqui na área de vocês, porque vocês estão estudando direito de família. E para mim, como civilista, para mim a área que mais tem mudado é o direito de família. Se você for estudar pelo Código Civil, você está lascado, né? Porque no Código Civil, por exemplo, o casamento é entre homem e mulher, a união estável é entre homem e mulher, e aí você vai ver uma série de jurisprudência, de decisões dos tribunais que mudaram o código. Por exemplo, o casamento homoafetivo, que foi legalizado e que o Código Civil ainda não alcançou. No texto da lei, ainda está lá que o casamento é entre homem e mulher. Outra situação, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é a 13.146 de 2015, não tem mais a figura do curador, da tutela, curatela. Então, quando você pega a parte não tutela, gente, desculpa, curatela. Quando você pega a parte lá do direito de família de curatela, praticamente aqueles artigos todos foram revogados, né? Então, o direito de família é o que mais muda. Então, você vê muito o discurso ideológico no direito de família. E eu imagino que daqui a alguns anos, isso aqui também vai mudar. Como foi aqui, ó, aqui tem referência no Código 16, essa mudança em 77, que foi a do divórcio, que é a Lei 6.515, que eu comentei no início da aula. Antes dessa lei, só tinha um desquite, que a pessoa só se separava de corpos, mas continuava casada pro resto da vida. Com a lei do divórcio, ela pôde dissolver a sociedade conjugal. Então, ela se divorcia, divorciada, ela pode se casar novamente. Agora, olha o avanço que deu neste século, hein? Eu fico assim chocada. Com a emenda 66 de 2010 é que foi permitido o divórcio direto. Porque até essa emenda não era possível o casal se divorciar diretamente se ele não tivesse 2 anos de casado. Então, se uma pessoa estava casada e 3 meses depois do casamento ela quisesse divorciar, ela não tinha como divorciar diretamente. Ela era obrigada a pedir uma separação judicial, que era ideologicamente o mesmo sentido do desquite, né? Não, eu quero me separar judicialmente, o juiz autorizava essa separação judicial, que hoje, ideologicamente, é o mesmo sentido de separação de corpos. Então, vamos pegar aí o discurso ideológico com nome iuris, que no fundo tem a mesma base, o mesmo pressuposto. Desquite, separação judicial, separação de corpos, a base, o pressuposto é o mesmo, é autorizar o casal a separar-se de corpos, né? Mas aqui, até a emenda 66, então, o casal que tivesse 3 meses de casado quisesse divorciar, ele era obrigado a passar pela separação de corpos, só depois, que era o termo jurídico da época, separação judicial, só depois, tendo o prazo do casamento, e escorrido aquele prazo que a lei determinava, ele podia pedir o divórcio. Agora, se ele casou, já tinha 2 anos de casado, queria divorciar, aí ele podia pular a separação judicial e já entrar com o divórcio direto. Olha, veja bem, só agora, em 66, que o Estado passou deixou de interferir nas relações privadas e reconhecer as partes do direito de escolha. Não quero viver mais com a pessoa, quero divorciar. Então, para que eu vou passar por uma separação judicial? Mesmo porque, se eu quiser voltar a casar com ele, eu caso de novo. Né? Por que eu tenho que esperar? Enfim, seria isso. Bom, continuando aqui, questão 3. Comente a frase. Isso aqui é o que a gente mais trabalha no direito, como eu tentei explicar para vocês na aula 1. O sujeito diz
pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ao controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Eu vou me utilizar do que Michel Foucault explica, reforçando isso aqui que está dizendo. Segundo Michel Foucault, eu não sou o que sou. Eu sou um emaranhado de discursos. O que me constrói como sou, na forma como eu me manifesto, em todas. Quando eu falo em linguagem, não é só a linguagem verbal, linguagem escrita, mas a linguagem corporal, a linguagem do não dito também. Então, a forma como eu me visto, ele reproduz uma linguagem, uma ideia de mim. A forma como eu gesticulo, como eu falo, né? A gente fala com os olhos, a gente fala com o rosto, os músculos se movem, a mão move. Então, a forma como eu falo também é uma forma de linguagem. Aquilo ali, ele tem a função de dar ênfase, né? De destacar determinada fala. E aí, como que eu reproduzo esse destaque, essa ênfase no texto, com o uso da pontuação, que é uma das aulas essenciais que a gente tem que gravar sobre pontuação, porque tem gente que acha que pontuação é enfeite até hoje, né? Quando eu falo, verbalizo, eu me comunico de diversas formas, gesticulando, com o olho, com tal. Mas e na linguagem escrita? Como é que eu verbalizo? Como é que eu manifesto essa minha fala? Exatamente através da pontuação. Ela é de suma importância. Então, o não dito também é uma forma de dizer, né? E às vezes no não dito tem muito mais sentido do que o dito. Então, voltando a essa frase, o sujeito diz, pensa que sabe o que diz, na verdade ele não sabe, porque o que ele diz é uma reprodução ideológica. Oi? Lembrando que a singularidade é do texto, não é do discurso, porque o discurso já está aí. O que você faz é descobrir o discurso. Lembra do exemplo que eu dei do Gregor Mendel quanto à descoberta da genética? Ele não descobriu a genética, ele apontou o discurso no texto, nos estudos dele, porque a genética estava lá. O que ele fez foi descobrir essa ideologia que estava lá, informar a ideologia que estava lá, certo? Através da pesquisa. Então, eu sou um emaranhado deste discurso, formado pela minha família, formado pela religião, formada pela faculdade em que eu me formei, formada pela cidade em que eu moro. Até o que eu não concordo é o meu discurso, é o meu não dito, que tem uma força muito grande sobre mim. Eu vou ler aqui um chat. O Fórum 2 está fechado. Era para estar fechado mesmo? Sim. Eu vou conferir lá, mas ele era para estar fechado, porque tinha prazo. Acho que esse Fórum 2 foi postado faz tempo, mas eu vou conferir e depois eu vejo para vocês. Bom, então, quando eu falo acerca desse sujeito que diz que pensa que sabe o que diz, é porque, na verdade, ele não diz, né? Ele reproduz o que alguém disse, que é o discurso, ou o que o mundo disse, né? Bom, o 4 diz assim, o não dito, entendido como subentendido e pressuposto. Então, o que é o não dito? É o que está subentendido e pressuposto. Tem sido objeto de estudo de variados autores. Ao que deriva da linguagem, que é o pressuposto, e o que se dá em contexto, que é o subentendido. Portanto, subentendido depende do contexto. E aí, volto a repetir, na área do direito, o atuador do direito, ele usa muito desse não dito sem perceber, né? Você não vai escrever certas coisas que vai, eu vou usar aqui uma frase bem simples, da carta por inimigo. Né? Se você vai usar das ferramentas que o direito te dá, que são as provas, e o argumento em cima dessas provas. Cabe ao réu, por exemplo, na sua defesa, descobrir, né, o discurso que está dentro daquelas provas e daquilo que você está escrevendo. Não sou eu que tenho que mostrar para ele. Ele que tem que tirar de mim o não dito. Até por uma questão de ética, em que todos têm direito de defesa, cabe a mim, que fui contratada para poder representar a parte,
fazer da melhor maneira possível, porque todos têm direito de defesa. Então, cabe ao réu, por isso que é oportunizado a ele tempo para isso, identificar o não dito nesse discurso, seja do autor, seja do réu. Bom, aqui nós temos um exemplo simples, só para a gente tentar aplicar a hermenêutica nesse caso aqui. Qual o não dito nas seguintes frases? Letra A, fulano parou de beber. Ora, quando eu falo fulano parou de beber, qual foi o não dito? Que ele bebia. E quando eu falo qual o não dito da palavra beber? Beber está associado a uma pessoa alcoólatra, quase que regra geral, né? Então, quando eu falo que uma pessoa parou de beber, o não dito aqui, o pressuposto é que era uma pessoa que bebia muito. Porque qual o problema de falar que uma pessoa parou de beber? E mais, beber o quê? Eu suponho que quando alguém usa essa frase, fulano parou de beber, não é água, não é refrigerante. Quando ele está falando fulano parou de beber, por trás dessa frase tem um discurso, que era uma pessoa que bebia algo que lhe fazia mal fisicamente, e nós usamos muito essa frase para identificar uma pessoa que é alcoólatra, certo? Bom, qual outro discurso que eu tenho aqui também? Se ele parou de beber, eu presumo que ele esteja bem. Tudo isso é um não dito. Ou seja, se ele parou de beber, é por alguma razão dele, ou pode estar associado a alguma doença. Tem várias hipóteses, vários discursos não ditos por trás dessa frase, fulano parou de beber. Na segunda, nós temos aqui, parou de beber porque fazia mal. Aqui ele foi mais limitado, né? Ele já te deu aqui uma dica, porque fazia mal. Volto a repetir. Parou de beber porque fazia mal, sem ter lido nada, eu suponho, então ele era alcoólatra também. E fazia mal por quê? Porque ele era de uma igreja? Aquilo lhe fazia mal, moralmente falando? Ou porque era um mal físico, ele começou a ficar doente? Ou porque fazia mal na família, ele começou a ter um mal-estar entre os familiares por conta da sua bebida? Então, há várias sugestões em cima desse fazia mal também. Bom, letra C, que a gente já está contextualizando mais. A melhor iluminação aumentará com certeza a sensação de segurança no entorno das escolas, mas é inquestionável que apenas a presença constante do policiamento preventivo. Faltou aqui o texto, tá, gente? Deixa eu ver se eu descubro esse texto aqui para complementar isso aqui. Peraí. Seu fórum. Ah, tá. Vou postar aqui de novo. Ele ficou incompleto. Pronto. Fórum 5. Então, vamos lá. A frase toda é assim. A melhor iluminação aumentará, com certeza, a sensação de segurança no entorno das escolas. Mas é inquestionável que apenas a presença constante do policiamento preventivo pode levar à queda sensível da criminalidade. O que é não dito aqui? O não dito é que, se está falando que a presença constante do policiamento preventivo vai levar à queda da criminalidade, o não dito é que no local não tem a presença constante de policiamento preventivo. Então, o não dito é que a iluminação não vai resolver o problema da criminalidade, porque no local não tem o policiamento preventivo, certo? Então, aqui, esse letra C, nós usamos muito desse tipo de raciocínio na construção da petição, né? Até porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente diz, no enfrentamento, porque hoje, naquilo que você escreve e não prova, a parte depois pode entrar com uma ação te cobrando por calúnia, por difamação, por injúria.
ela se utiliza do que você falou como prova emprestada no outro processo. Ela pega a sua petição inicial lá, que você falou que ela mentiu, que ela te enganou, e aí você não consegue provar, ela pega a sua peça, junta numa ação de dano moral, falando que você se utilizou, inclusive, em juízo, que é público, não é segredo de justiça, né? Os processos, em regra, não são segredo de justiça, então é público, te injuriando, te caluniando, se ela te chamou de estelionatária, e ali em cima da sua peça, ela pede danos morais. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca no papel. Eu estou com uma situação mais ou menos assim. O advogado do réu falou que o advogado estava distorcendo os fatos, que estava faltando com a verdade, que no caso seria eu, né? E aí ele perdeu a ação. E nós temos a sentença lá, que restou provado. Eu pedi para deixar registrado nos meus pedidos, né, gente? Por isso que a gente tem que colocar isso tudo muito bem claro no texto. Por isso que eu tenho reforçado o texto, tem que ser claro, tem que ser objetivo. Lá nos pedidos eu coloquei para que fosse certificada as falas do réu nas suas peças e transcrevi. E em cima disso é que eu usei para a ação de danos morais contra ele agora que está respondendo, né? Que, na verdade, está respondendo a parte, e aí ele se vira com o advogado que o representou. Pessoal, já terminou a nossa aula. Aqui está faltando 1 minuto e pouco, logo mais vai estar encerrando. E eu vou ver essa questão do Fórum 2 para reabrir, ver o prazo lá, mas, salvo engano, foi até dia